Hoje nós vamos continuar nossa reflexão sobre... Estamos vendo assim, os fundamentos da fé cristã e o que de fato significa ser cristão. Não é? E domingo passado vimos sobre o batismo. Quem deve ser batizado, quando devemos ser batizados, porque o batismo é por imersão, não é? E vimos por que devemos ser batizados. Vimos domingo passado que o batismo infantil ele não tem sentido. Biblicamente ele não tem sentido. Para uma pessoa ser batizada, ela precisa passar por uma experiência de conversão. Ela precisa ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, que é anunciada, e depois ser batizado. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o significado da ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor no final desse mês, no último domingo desse mês, E hoje vamos fazer uma análise, por isso você está aí com um pequeno esboço do estudo, de uma mensagem, um estudo ao mesmo tempo, sobre o significado da ceia do Senhor, onde vamos nos basear em diversos textos da palavra de Deus. Uma coisa que é importante entendermos é de que a ceia do Senhor, desde o início, é algo que está ligado profundamente ao batismo. O batismo é um símbolo, como vimos domingo passado. E é um símbolo que identifica a nossa morte e a nossa ressurreição com Cristo. É a identificação do crente com o Senhor. Cristo morreu, eu morri. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. E a ceia do Senhor está também ligado a esta perspectiva do batismo. Vale salientar algumas coisas interessantes antes de entrarmos aqui no nosso estudo. Primeiro, de que em nenhum lugar do Novo Testamento a ceia do Senhor é chamada de Santa Ceia. Em nenhuma página do Novo Testamento a ceia do Senhor é chamada de Santa Ceia. É chamado de a ceia do Senhor. Isso é importante, nós vamos entender aqui um pouco do nosso estudo, porque não é dessa forma. Uma outra coisa interessante também, desde o princípio do cristianismo, é de que somente aqueles que foram batizados podiam participar da ceia do Senhor. É muito interessante notar, por exemplo, que essa diferenciação da ceia do Senhor era mal interpretada, por exemplo, pelos pagãos. Nós sabemos de que os pagãos eles tinham informações de que os cristãos celebravam um ato, um rito, mas esse rito era escondido, porque ele era reservado somente a quem era batizado. E lembrem-se, por exemplo, que Jesus, quando ele fala da ceia, ele fala do seu corpo e do seu sangue. Ele fala, por exemplo, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E é muito interessante porque alguns pagãos escutavam essa história e diziam o seguinte: os cristãos celebram uma reunião secreta em que eles matam um recém-nascido, comem a carne do recém-nascido e bebem o sangue do recém-nascido. Por quê? Porque Jesus, quando veio ao mundo, veio como? Um homem, mas ele nasceu feito um bebê na manjedoura. E essa história era conhecida. Então os pagãos tinham uma noção errada ou deturpada, porque este momento da ceia não era presenciado por outras pessoas, senão cristãos batizados. Então, muito interessante, porque isso mostra que a ceia do Senhor não é simplesmente um ato mágico, onde qualquer pessoa pode participar dela.
É um ato que está profundamente ligado a uma experiência de conversão, a essa experiência de conversão que se processa num ato, que é o batismo, e que é feito dentro de um corpo, que é a igreja. Vamos ver algumas lições que a ceia do Senhor nos traz. Então, em primeiro lugar, o que é a ceia do Senhor? O que é a ceia do Senhor? Nós vamos nos basear em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26. Você tem aí no seu esboço os versículos e nós colocamos esses versículos em destaque. E em casa você poderá ler isso com mais calma no texto. Não é? Então, em primeiro lugar, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, em primeiro lugar, é uma cerimônia simples. É uma cerimônia simples. Veja, por exemplo, que no verso 23 de 1 Coríntios capítulo 11, diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E é muito interessante porque essa noite em que ele foi traído era a noite que estava celebrando a Páscoa, que vamos celebrar daqui a algumas semanas. Jesus estava no jantar da Páscoa. E a cerimônia é muito simples. Ele está comendo com os seus discípulos e ele pega um pão, parte e dá. E aí ele explica o significado deste partir do pão. É uma cerimônia simples, porque não há nenhum poder miraculoso no pão. É uma cerimônia simples, porque não é algo rebuscado, algo assim ritualístico, não é uma coisa assim extraordinária. A ceia do Senhor, ela é singela em si mesma. Em segundo lugar, ela é uma lembrança. Uma lembrança. E aí eu coloquei entre parênteses uma memória. O verso 24, Paulo vai dizer: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Por que nós celebramos a ceia do Senhor? Nós celebramos a ceia do Senhor não é para ficarmos mais fortes para vencer o diabo. Mas sabiam que os cristãos do segundo século tinham essa ideia? Eles pensavam que quando comiam a ceia do Senhor, eles ficavam mais fortes para vencer o diabo. Era mais ou menos como o espinafre do Popeye. Mas a ceia do Senhor não tem essa função. Ela é uma memória, é uma lembrança. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, quando eu estou ceando, a ceia do Senhor tem como objetivo me lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar os meus pecados. De que na cruz do Calvário ele se fez maldição em nosso lugar. Que na cruz do Calvário ele recebeu toda a santa e justa ira de Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação pelos nossos pecados? É de que Jesus recebeu em si toda a justa e santa ira de Deus contra o pecado. Ele se fez pecado por nós. O justo pelos injustos. Então, quando eu celebro a ceia, isso me vem à memória. Fazer isto em memória de mim. Em terceiro lugar, a ceia é um símbolo. Ela é uma cerimônia simbólica. Veja que Paulo, no verso 25, ele vai dizer: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. E é muito interessante, irmãos, essa passagem, porque lembram que eu disse que Jesus está celebrando a Páscoa.
E na Páscoa, no momento do cerimonial da Páscoa, existiam 4 cálices. Sabiam disso? 4 cálices. Cada cálice, ele tinha referência a um aspecto da lembrança do Êxodo e da obra salvadora de Deus dentro do contexto do Êxodo. E nesse momento em que Jesus toma o cálice, é o terceiro cálice. Por isso que o 4º cálice, Jesus diz, ele não toma. Ele diz, só beberei convosco de novo, naquele dia, quando estivermos juntos com o Pai. Amém. E é muito interessante, isso eu vou explicar um pouquinho no dia da Páscoa, mas o que nós vemos aqui é Jesus tomando um elemento da mesa e fazendo um símbolo. E ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E aqui está algo muito interessante. Jesus não está dizendo que aquele cálice era o sangue dele. Como também ele não disse que o pão era o corpo dele. Pão e vinho eram símbolos de uma realidade espiritual muito maior. Aqui está o grande erro do catolicismo romano. O que é a missa? A missa nada mais é do que a repetição do sacrifício de Jesus, em que eles interpretam que quando o padre levanta o ostensório para o altar, ele é novamente um tipo de sacerdote, de sacrificador, e de que naquele momento, de uma hora para outra, a hóstia torna-se corpo literal de Jesus e o vinho se torna sangue literal de Jesus. Só que Jesus nunca disse isso. Vinho continua sendo vinho, pão continua sendo pão. São elementos simbólicos que falam de uma verdade espiritual. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas nenhum de nós pega uma lâmpada e diz, aqui és Jesus, a luz do mundo. Não. Jesus disse, eu sou a porta. E ninguém coloca uma porta e escreve o nome de Jesus, diz, de agora em diante essa porta é Jesus. É um símbolo. Da mesma forma, a ceia do Senhor. Mas existe uma 4ª verdade sobre o que é a ceia do Senhor. Ela é uma confissão de fé. Uma confissão de fé. E o verso 26, Paulo diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que os cristãos faziam quando celebravam a ceia? Quando eles celebravam a ceia, eles diziam, Maranata, vem, Senhor. Amém. Era uma expectativa, era uma confissão de fé. Ou seja, Jesus morreu ao 3º dia, Jesus morreu segundo as Escrituras, foi enterrado segundo as Escrituras, ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e Ele voltará. Maranata. Essa confissão de fé fazia parte da vida cristã, da confissão de fé. Por que somos cristãos? Somos cristãos não porque estamos numa igreja cristã. Somos cristãos não porque somos evangélicos. Somos cristãos porque nós cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou sua glória no céu, se fez um como nós, assumiu a nossa natureza sem pecado, que morreu no nosso lugar, tornando-se maldição para que pudéssemos ser bênção, assumindo a nossa culpa e nosso pecado, e levando sobre si toda a justa ira de Deus, como diz Isaías 53, e ressuscitou pelo poder do Senhor, e está à direita do Pai, e voltará para buscar os que são seus. Nós somos cristãos por causa disso. Então, quando celebramos a ceia, é uma confissão de fé. Não fazemos por um mero ritual, porque a igreja faz, porque há 2000 anos ela faz esse ritual. Não. É
Ela comunica a nossa fé, o que cremos, por que cremos. Diante disso, vemos uma segunda pergunta. Quem pode participar da ceia do Senhor? Quem pode? Anote aí nos seus esboços. Não, já tem aí anotado, né? Somente aqueles que já foram batizados biblicamente. Somente aqueles que foram batizados biblicamente. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos ver aí, Natan. Eu fiz questão de colocar esses destaques aqui no versículo de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Esse versículo a gente conhece muito, né? Então vamos ler juntos a nossa voz, por favor, esse versículo? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Preste atenção nos destaques que eu coloquei ali. Ide, pregai. Essa é a nossa missão. Ide, pregai. Por quê? Porque nem todas as pessoas são filhos de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Se não são filhos de Deus, temos que pregar a boa nova. Jesus nos deu essa ordem. Ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Por quê? Porque nesse mundo há pessoas que não conhecem a Cristo. Ser cristão não é nascer numa igreja. Há muitas pessoas que nascem dentro de um contexto religioso, de uma igreja cristã, mas não são cristãos. Ser cristão é fazer parte de uma experiência pessoal com Jesus Cristo, de conversão, que se dá pelo Evangelho. Domingo que vem eu vou pregar sobre o que é o Evangelho. Então, nem todas as pessoas que estão dentro de uma igreja são necessariamente cristãs. Porque se ela não teve uma experiência de transformação com Jesus Cristo, ela é tudo menos cristã. E o Evangelho é a boa notícia de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí olha que coisa interessante. Quem crê e for batizado. Não diz, quem for batizado e crê. Essa é a razão por que nós não batizamos crianças. Ninguém pode crer pelo outro. Eu não posso crer por um bebê. Tem gente que fala assim, eu vou ser padrinho dessa criança. Pouco importa, ela não sabe qual é o sentido daquilo. O texto é muito claro em colocar o seguinte: esse evangelho que está sendo pregado no mundo, quando ouvido, quem crer e for batizado. O batismo é uma consequência da fé. Por isso que Jesus vai dizer, mas quem não crê, pouco importa se ela vai ser batizada ou não, já está condenada. Há muitas pessoas que foram batizadas, não creram, e a condenação é pior. John Piper vai dizer que pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas se mantêm rebeldes a ela, são semelhantes ao diabo. Porque o diabo também conhece a palavra de Deus. Isso é um juízo terrível sobre essas pessoas. Por isso que o texto coloca, quem não crê, ele nem fala de batismo, será condenado. Então, quem pode participar da ceia do Senhor? Somente aqueles que foram batizados biblicamente. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, Paulo vai dizer, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe para a sua própria condenação. E aqui a gente precisa entender qual é o contexto de Corinto. Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas, viu, irmão? E se a carta de Paulo aos Coríntios está na Bíblia, foi porque Deus permitiu para mostrar que não existe igreja perfeita. Mas vou dizer, a igreja de Corinto era o calo seco do Paulo, do apóstolo Paulo. A igreja tinha muitos problemas. Um deles, quanto à questão da ceia. Só quero lembrar como é que era a ceia na igreja primitiva. A ceia estava ligada a uma festa que eles chamavam de ágape, festa do amor, onde as pessoas traziam comida para comerem juntas. Só que estava ocorrendo na igreja de Corinto, gente que trazia comida demais e gente que não tinha quase comida para trazer. E quem trazia comida demais não dividia, e alguns que traziam vinho demais bebiam e ficavam bêbados. E outros que faziam ali daquele momento, ali um momento assim, com pouca reverência, ou quase sem nenhuma reverência. Paulo tem que começar a colocar as coisas no seu devido lugar, e uma das coisas é a ceia do Senhor. E aí ele vai dizer, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Quem come e bebe a ceia do Senhor, sem compreender o valor deste momento, desta celebração, está juntando para si condenação. Isso é muito sério. Muito sério. Por isso nós precisamos ter muita clareza quando estamos participando da ceia do Senhor e o que estamos fazendo. Ok? A irmã tem uma pergunta? Eu ia fazer uma pergunta assim, mas já passou. Porque, assim, eu entendi que o batismo tem que ser feito depois de adulto, né? Não como criança, que eles não entendem. O problema é que hoje, quando a gente não batiza ela como criança, quando cresce, não quer ser batizada mais não. Mas batismo não salva. Aí é que está a chave da questão. Batismo não salva. O batismo é um símbolo. Tipo assim, ela crê, não quer ser batizada. Então ela não crê. Porque aí é que está um detalhe muito interessante. Quem de fato passa por uma experiência pessoal com Cristo, de fé, ela vai desejar ser batizada. Eu vejo pelos debates uma questão assim de religião, né? Não, vamos colocar religião no meio. Por exemplo, minha família é católica. Sim. Minha filha não acredita em imagens. Sim. Não gosta e ela debate mesmo a todo tempo, ela não é contra mesmo. Mas, tipo assim, ela fala que ela não quer ser batizada, assim, que ela não pensa em ser batizada, por quê? Porque para ela ser batizada, ela precisa de andar certinho na igreja. Então ela fala que não vai ser batizada, não quer batizar. Então ela não compreendeu. Aí é que está a grande chave da questão. Ela não compreendeu o que é o batismo. O batismo não é, e aí voltando um pouquinho, porque os dois temas andam juntos. Sim. O batismo não significa dizer que a partir do momento que me batizei, eu não vou fazer mais nada de errado. Pronto, agora eu entrei nas águas purificadoras, mágicas, e tcharam, super crente. Não vou pecar mais. A Bíblia diz isso? Não. O que é o batismo? O batismo é o testemunho público de fé de que eu reconheço que sou um pecador desgraçado, digno do inferno, e que fui salvo pela graça de Deus na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus se tornou maldição em meu lugar. E a partir desse momento em que desço as águas, estou dizendo, meu velho homem morreu, eis que sou uma nova criatura. Agora, neste processo de nova criatura, estou iniciando uma caminhada. Essa caminhada se chama santificação. E essa santificação é um processo diário que só termina na glória. Então, ninguém
se torna um super crente porque se batizou. Mas ele começa a sua caminhada cristã ali no batismo. Quando uma pessoa não é casada, mora junto, por exemplo, é a fiancé, né? Que chama? Mora Sim. junto, não pode batizar. Essa é uma interpretação da grande maioria das igrejas evangélicas. Porque a ideia de que possamos organizar a vida num todo. Entendeu? Eu conheço igrejas, por exemplo, que fazem o seguinte: você creu em Jesus, você deve ser batizado, porque essa é a única perspectiva. Outras igrejas vão dizer: você creu em Jesus, que bom. Vamos ajudar você a regularizar todo esse aspecto de sua vida para você ser batizado. Isso é um debate interessante, mas não fundamental, porque o fundamental é crer no Evangelho. Agora, eu já passei por muitos casos, por exemplo, em que a igreja diz: não, só batizamos pessoas casadas. Ótimo, então beleza. Então, quando a gente pega uma pessoa que vive junto, o que é que nós fazemos? Recebemos essa família e vamos trabalhando com ela. Porque aí, pastor, ela não estaria, tipo assim, num ato de pecado por estar vivendo com uma pessoa? Assim, né? Sim. Então, para ela se regenerar, ela teria que ter uma vida de comunhão, de casamento com o seu, né, companheiro. Exato. Porque aí era uma forma de obediência à palavra. Isso, né? exatamente. Isso é muito Há um importante. destaque aqui Uhum. que acrescenta nisso que está sendo falado. Fala assim: sabemos e o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Sim. E essa situação está contrária a um dos mandamentos. Então, se eu creio e eu quero obedecer os mandamentos, eu preciso colocar certas coisas em ordem. Isso. E aí eu vou ser batizado. Eu E aí- creio, vou colocar alguns detalhes nesse caso, que é um detalhe que precisa ser colocado em ordem, e serei batizado. Isso, não. Mas é importante entender o seguinte, que o processo de fé já iniciou o processo de transformação. Sim. Há algumas coisas que vão sendo organizadas Organizado ao nesse... seu tempo. E aí o batismo, não, que é uma coisa que é importante aqui, né? E é importante a gente compreender este fator. Eu já fui negada umas 3 vezes. Então, mas o importante... Não quis me batizar em questão do nosso casado. Então, mas aí o que é importante? Acompanhar essa pessoa. Porque já que o batismo não salva, você não tem necessidade de ser batizado imediatamente. Mas foi o que ela falou. Ela falou, primeiramente, colocar em ordem, e também Então, casar, e depois a gente vai te batizar. Sim. Aí eu já não compreendo. Não, então, mas faz sentido. Deixa eu explicar para ela que é muito importante essa dúvida. Faz sentido. Porque já que o batismo não é um sacramento, porque a ideia sacramental é católica, não é nossa. Entendeu? Se eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, vamos supor que eu não seja casado, eu moro com uma moça, mas ouvi a mensagem do Evangelho e recebi Jesus no meu coração, eu me entreguei a Ele. Aí eu saio da igreja, morro num acidente de trânsito. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Independente de estar casado ou não. Eu vou para o céu. Vou para o céu não por causa do casamento. Vou para o céu por causa de Cristo. E aí o batismo não influencia. Porque o homem na cruz, quando disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: que pena, rapaz, você não deu tempo de batizar, hein? Jesus não falou isso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, uma coisa importante que você tem que entender é o seguinte: se você entregou sua vida a Cristo, e Ele é o Senhor de sua vida, a sua salvação está assegurada em Cristo, não no seu casamento. Agora, se você está vivendo de uma forma que não é compatível com aquilo que a Escritura diz, é importante resolver isso, não por causa de sua relação com Deus, mas por causa do seu testemunho em relação ao mundo. É diferente. É o meu testemunho
de vida. Então, já recebi várias pessoas que tinham uma situação como essa. O que é que eu fiz? Abraçamos essa pessoa. E às vezes o marido não era crente. E essa experiência que tivemos em Amsterdã mês passado. Essa senhora, ela não era casada, brasileira com um holandês. Ele não queria casar porque achava que era interesse no documento, mas ela já tinha papel. Mas eles viviam juntos, já tinham 2 crianças. Ela, durante 2 anos, ela, na caminhada na igreja, sendo discipulada, o desejo dela era ardente. A gente via que ela tinha desejo de ceiar, mas por causa do não do esposo, ela não ceiava. E ele foi caminhando com ela, e ele quis casar com ela no mês passado, e semana passada ela se batizou. Pronto. E aí é o seguinte, como o batismo não salva, e reitero novamente, batismo não é sacramento, ceia não é sacramento, casamento não é sacramento. Então, se o batismo não salva, o batismo é o meu testemunho público de fé. Então vamos organizar isso? Vamos. E o mais interessante é que várias vezes já tivemos situações como essa, em que, num primeiro momento, o marido se nega. Não quero casar. Mas com a caminhada cristã, e a igreja se aproxima da família, a igreja abraça a família, ele começa a perceber a importância da família para a esposa. E como a família faz bem, não somente para a esposa, mas para a própria família. O apoio, o amor, o carinho. E aí a gente vai e celebra o casamento. Mostrando a importância de que não basta só estar junto. Não basta dizer assim, não preciso de papel para dizer que tenho um compromisso. Não. Quando você vai fazer qualquer concurso público, você tem que dizer lá se é casado, se é solteiro ou se mora junto. As condições são diferentes, mesmo que pareçam ser iguais. Pastor? Né? Então, só para dar um fecho nesse assunto, como o batismo não salva, você não tem a necessidade imediata de ter que se batizar tão logo você entregou sua vida a Cristo. Da mesma forma que sua filha, quando ela diz, não, se eu me batizar eu tenho que andar certo. Não, você tem que andar certo porque Jesus te salvou. Se você tem consciência de que Jesus é o Senhor de sua vida, você tem que andar certo, seja com batismo ou sem batismo. Porque tem lugares no mundo em que os crentes não podem ser batizados. Porque não podem ser crentes. E ele tem que exercer sua fé escondido. Como é que ele vai ser batizado? Se é um ato público, né? Ou quando muito é batizado escondido com outros irmãos, e ele não pode nem dizer publicamente aquilo, a não ser para aquele grupo de irmãos. Então, é muito importante entendermos que somente aqueles que foram batizados podem participar da ceia. Porque isso tem a ver com aquilo que o próprio Novo Testamento nos diz, e aquilo que se tornou a prática da igreja desde o início. Há igrejas que qualquer pessoa pode ser batizada, pode cear? Pode, tem igrejas que falam que a ceia é livre. Até um ateu pode participar da ceia. A pergunta que faço é, qual é a compreensão que um ateu tem da ceia? Nenhuma. Um ímpio tem da ceia? Nenhuma. Servir o corpo. Que é a ideia do corpo. Ele servir o corpo, ele não sabe o que é corpo. Exato. Então, nós encorajamos as pessoas a não desistirem da caminhada, mas prosseguir, para que o momento do batismo seja um marco espiritual. Uma coisa que muitas pessoas perdem na leitura da Bíblia. A Bíblia fala de marcos espirituais. Veja, por exemplo, que nos patriarcas, Abraão chegava num lugar, Deus falava com ele fazia o quê? Erigia um altar, dizia, aqui é o altar do Deus Altíssimo. Aí ele caminhava em outro lugar, tinha uma outra experiência com Deus, ele erigia um altar e dizia, esse aqui é o altar do Senhor, minha bandeira.
E na Bíblia a gente vai encontrando pessoas que têm marcos em que às vezes colocam o nome de Deus a partir daquela experiência. Então, a nossa caminhada espiritual também. Eu passo pela conversão, a conversão é um marco. O Espírito Santo me batiza no ato da conversão. Aquilo vem e marca a minha vida, é um divisor de águas, antes de Cristo e depois de Cristo. E aí depois vem o batismo, o segundo marco. E aí a gente vai crescendo na fé. E aí vem o processo da santificação. Jesus nunca exigiu de nós perfeição a partir do primeiro momento que nós cremos nele. Mas ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama dia após dia a viver em novidade de vida. Amém. Novidade de vida não significa dizer que no outro dia eu sou um super crente. Mas eu estou caminhando. Então, nessa caminhada, eu vou, dou um passo, tropeço, levanto, dou 2, tropeço de novo. Aí eu já caminho 10 passos, aí dou uma topada, aí vou lá caminhando. E aí eu sugiro para os irmãos a leitura de um clássico que ajuda a compreender isso. O Peregrino, de John Bunyan, que foi escrito numa prisão. E que foi o livro mais vendido da história depois da Bíblia. John Bunyan escreveu esse livro, O Peregrino, e também escreveu A Peregrina, para ilustrar esse detalhe da caminhada cristã a partir da conversão até a chegada na Nova Jerusalém. E como é essa caminhada? Quantos atropelos nós passamos? Quantas lutas, quantas dificuldades, mas quantas vitórias? Estamos num processo. Então, se alguém diz assim, mas você diz isso porque é pastor. Não, eu sou pastor, mas estou na caminhada também. Eu também dou minhas topadas, eu também caio, eu também sofro. Também luto com os meus pecados. Mas quando eu caminho dia após dia aos pés da palavra, o Espírito Santo vai trabalhando em minha vida. Isso é mais importante. Ok? Vamos lá, para a gente terminar. Terceiro ponto. Como devo me preparar para a ceia do Senhor? Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 27 e 28. Vamos lá. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Olha que coisa interessante, eu destaquei ali. Examine-se cada um a si mesmo. Eu já vi gente que fala assim, eu não participei da ceia porque estou em pecado. A Bíblia diz isso? Não. Eu não vou participar da ceia do Senhor hoje não porque eu não estou bem. A Bíblia diz isso? Não diz isso. A Bíblia diz, examine-se e coma. Você faz um autoexame e come a ceia do Senhor. Porque senão, tem gente que fala assim, eu só posso participar da ceia do Senhor se eu estiver perfeito, a minha vida espiritual estiver irretocável. Saiba, o diabo vai lembrar você todo domingo que você tem um grande pecado e você não vai participar da ceia. Nunca! O que devemos fazer? Vamos lá. Como eu devo me preparar para a ceia do Senhor? Vamos lá. Primeiro, exame pessoal. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, e dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Então, antes de celebrarmos a ceia, você já pode fazer esse exame em casa. Você já pode fazer isso na sua vida devocional. Por isso que é importante ler a Bíblia e orar todos os dias. Cada momento que estou orando é um tempo de exame. É um tempo de dizer, Senhor, muda o meu coração. O que tens a mudar, o que tens a transformar? Examine-se a si mesmo. Segundo, confesse seus pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, depois que eu faço um exame pessoal, eu devo confessar os meus pecados. Terceiro, eu devo renovar o compromisso com o meu Senhor. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus
que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Alguém já disse que o problema do culto vivo, de um sacrifício vivo, é que o sacrifício às vezes quer pular do altar. Mas nós temos que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cada dia eu tenho que renovar. Isso não é só no domingo, não. Todo dia. Todo dia eu tenho que me examinar. Todo dia eu tenho que confessar meus pecados. Todo dia eu tenho que dizer: Senhor, eu estou aqui no altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E existe uma quarta coisa, bem importante: restaurar relacionamentos. O que diz Jesus em Mateus 5, 23 e 24? Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta. Vai primeiro reconciliar com o teu irmão, depois vem e apresenta a oferta. É muito importante que não deixemos o sol se pôr debaixo da ira, sobre a nossa ira. É muito importante quando nós podemos ter reconciliação com as pessoas. Ah, mas a pessoa, na hora da ceia, se foi o meu marido, ele está lá em casa e eu estou aqui, e o que é que eu faço? Não participo? Não, você ora, pede perdão a Deus, examine-se e coma. Ora, pede perdão a Deus, e quando chegar em casa, reconcilie-se com seu marido. O que estamos dizendo aqui é a importância de você ter bons relacionamentos. Porque a sua vida com Deus é uma vida de relacionamento. E finalmente, quando e com que frequência eu devo participar da ceia do Senhor? Jesus nunca disse com que frequência isso tem que ocorrer. A igreja primitiva fazia todo domingo. Na igreja na França, por exemplo, aqui, todo domingo tem a ceia do Senhor. Tem igrejas que celebram uma vez por mês. Nosso costume no Brasil normalmente é uma vez por mês, o primeiro domingo, o último domingo. Há igrejas, por exemplo, ortodoxas no Oriente, que celebram a ceia do Senhor somente na Páscoa. Uma vez no ano. Somente na Páscoa. Né? A Bíblia não diz. Né? Nós podemos celebrar a qualquer momento. Né? Vai depender de igreja para igreja. Mas eu quero terminar fazendo uma análise aqui, só para a gente fechar esses dois temas. E que legal que hoje a mensagem foi participativa. Muito legal. Eu quero terminar, né? Antes do nosso cafezinho, mas eu quero dizer que a igreja, com o passar do tempo, ela se tornou muito, ela foi se desenvolvendo e se elaborando como todas as religiões em si, né? E os seres humanos têm a tendência inata de manifestar suas experiências e convicções religiosas de alguma forma. Então, na igreja apostólica, na igreja do Novo Testamento, havia apenas duas ordenanças: batismo e ceia. Foi a partir da Idade Média que a Igreja Católica colocou 7, e ainda não falava nem de ordenanças, colocava sacramento. 7 sacramentos. O batismo se tornou infantil, aí vinha a primeira comunhão, a crisma. O que é crisma? É o recebimento do Espírito Santo. Que é um tipo de renovação do batismo, mas crisma tem a ver com unção. Né? E aí tem o casamento, tem uma série de coisas, termina na extrema unção lá, que são coisas que a Igreja Católica inventou na Idade Média, principalmente. No batismo, só para a gente fechar, os batistas, a forma é por imersão, tomando a palavra grega, nós vimos isso semana passada, a palavra baptizo, significa imergir, mergulhar, não é? E também se baseia nas tradições judaicas, porque quando alguém se convertia ao judaísmo, ele era batizado por imersão, além de ser circuncidado, né? Só que o batismo judaico tinha a ideia de purificação de pecados, né? Que era um banho de purificação. Outras igrejas evangélicas tomaram o mesmo exemplo de batismo por imersão. Então, por exemplo,
A grande maioria das igrejas evangélicas, sejam elas pentecostais, né, e os batistas, batizam por imersão. Né? Grande maioria. Romanos e ortodoxos têm uma diferença. É um sacramento, né, realizado na infância, mas com duas confissões diferentes. Os romanos creem que o batismo lava pecados. Os ortodoxos, quando eu falo igreja ortodoxa, é a igreja do Oriente, então, igreja ortodoxa russa, igreja ortodoxa siriana, igreja de fala grega, né? Creem que por meio dele a pessoa se torna filho de Deus. Então, o batismo faz com que a pessoa se torne filho de Deus. O batismo romano é feito por aspersão da água, então joga-se água na cabeça, enquanto que o batismo ortodoxo é feito com tripla imersão completa do corpo na água. Então, quando bebê, o padre pega o bebezinho e fala 1, 2, 3. Né? Eu já vi, na internet tem muitos vídeos hilários, né? Mas ocorre isso aí. Tá certo? E os protestantes e igrejas reformadas, a forma de por imersão, mas eles batizam crianças também. Então a igreja reformada, ela até certo ponto não reformou essa questão. Ela aceitou o batismo infantil e aí ela colocava a ideia de uma confirmação do batismo quando essa criança se tornava adolescente ou jovem, né? E a ideia também era diferente. Nas igrejas reformadas, o batismo tem mais ou menos a mesma ideia da circuncisão do Antigo Testamento. Então, a criança era circuncidada ao 8º dia e tinha o bar mitzvah com 12, quando ela se tornava o filho do mandamento. E aí as igrejas protestantes fizeram a mesma leitura. Batiza-se quando criança, mas aí quando ela se torna um pouco mais velha, já com a idade da adolescência, ela faz a confirmação daquele ato. Né? E, finalmente, a ceia do Senhor, que também tem 3 ideias essas ideias. A primeira é a transubstanciação, que é o modelo católico. Trans significa além, substância, né? Além da substância, significa que o pão e o vinho miraculosamente se tornam corpo e sangue de Jesus. E aí, no ato da consagração, são transformados, e quem defende essa doutrina diz que é a presença real de Cristo naquele momento, que é chamado de Eucaristia. Eucaristia é uma palavra bíblica. E tendo dado graças. Eucaristia. A palavra é bíblica, mas a ideia não. Entendeu? Então, se quiséssemos chamar a ceia do Senhor de Eucaristia, não teria problema, porque a palavra é bíblica. O problema é a ideia contida na Eucaristia, que é a ideia da transubstanciação. E aí, naquele momento, há uma repetição do sacrifício de Jesus. Só que isso não é bíblico. Hebreus 9, 27 diz que Cristo morreu uma vez por todas. Pelos homens. A segunda ideia é a consubstanciação, que é presente na grande maioria dos evangélicos e protestantes. Quando eles consagram os elementos, pão e vinho, a ideia é de que naquele momento, né, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes sob a forma do pão e do vinho, e de que ali teríamos um tipo de graça. Ao participar da ceia, eu recebo uma graça divina. Que é mais ou menos aquela ideia do espinafre do Popeye que eu disse. Né? Então, quando eu participo da ceia, eu fico melhor. Então, em algumas igrejas é muito engraçado. O cidadão falta todos os domingos na igreja. Mas aí, quando ele sabe que o domingo da Santa Ceia, por isso, a ideia que foi colocada, Santa Ceia, essa ideia não é bíblica. Porque aí, quando eu como a ceia, estou recebendo uma graça divina. Essa concepção não é bíblica. Essa concepção é totalmente fora das Escrituras. A ceia não é o espinafre do Popeye. A ceia não lhe torna mais santo. Não lhe dá mais poder para enfrentar o diabo. Não é? E a terceira é o memorial,
que alguns grupos evangélicos defendem, né, e os batistas são os que mais defendem ferrenhamente essa ideia, é de que os elementos da ceia são elementos simbólicos que atestam a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de que Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. E quando eu celebro a ceia, eu me lembro disso. São elementos que me fazem... Que bom, Senhor, muito obrigado. Pão e vinho. O Senhor morreu por mim. O Senhor se fez maldição por mim. O Senhor foi a minha propiciação. Muito obrigado, Senhor, por um ato grande de amor. E aí, nós participamos desse momento. Espero que a gente possa ter aprendido um pouco mais sobre esses atos, que são atos que comunicam a nossa fé. Eu vi semana passada também introduzir sobre o batismo, eu tinha visto algo sobre o batismo na Igreja Católica. Os que são carismáticos e o padre Marcelo Rossi, ele tem batido muito que eles batizam a criança, o bebê, junto com os padrinhos, os pais. O padrinho é para representar, introduzir a criança ao Evangelho, a ajudar os pais na caminhada daquela criança até a crisma, para ela poder fazer com a própria palavra, com a própria boca, que ela reconhece a Jesus como seu Salvador. Então eles já mudaram, eles já colocam que batisma a criança, quando criança, depois ela faz a confirmação do batismo, depois que ela já tem a noção do que é o batismo. Então, a ideia é interessante, mas não é bíblica. Não, mas nem na prática funciona, porque se funcionasse, talvez a gente pudesse pesquisar mais e ver até um dia. Isso. Mas os padrinhos, qual auxílio que o padrinho dá? Hoje, na realidade, nenhum. Desde que eu me entendo por gente há 41 anos, os padrinhos só davam o quê? Presente, brinquedo. Mas o apoio espiritual que você acabou de citar aí, até preparar a criança. O que ele falou, se realmente o que ele disse realmente fosse colocado em prática, é interessante. Isso. Seria um pouco interessante, embora fosse. Seria interessante? Embora não fosse bíblico, né? Não é bíblico. E aí os próprios padrinhos nem creem. Exato. Exatamente. Que são muitas vezes chamados muito mais para participar de um ritual do que de fato participar daquela vida daquela pessoa. E aí novamente entramos naquela situação. É interessante, porém não é bíblico. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar? Essas ideias. A primeira é a transubstanciação, que é o modelo católico. Trans significa além, substância, né? Além da substância, significa que o pão e o vinho miraculosamente se tornam corpo e sangue de Jesus. E aí, no ato da consagração, são transformados, e quem defende essa doutrina diz que é a presença real de Cristo naquele momento, que é chamado de Eucaristia. Eucaristia é uma palavra bíblica. E tendo dado graças. Eucaristia. A palavra é bíblica, mas a ideia não. Entendeu? Então, se quiséssemos chamar a ceia do Senhor de Eucaristia, não teria problema, porque a palavra é bíblica. O problema é a ideia contida na Eucaristia, que é a ideia da transubstanciação. E aí, naquele momento, há uma repetição do sacrifício de Jesus. Só que isso não é bíblico. Hebreus 9, 27 diz que Cristo morreu uma vez por todas. A segunda ideia é a consubstanciação, que é presente na grande maioria dos evangélicos e protestantes. Quando eles consagram os elementos, pão e vinho, a ideia é de que naquele momento, não é? O corpo e o sangue de Cristo estão presentes sob a forma do pão e do vinho,
e de que ali teríamos um tipo de graça. Ao participar da ceia, eu recebo uma graça divina. Que é mais ou menos aquela ideia do espinafre do Popeye que eu disse, né? Então, quando eu participo da ceia, eu fico melhor. Então, em algumas igrejas é muito engraçado. O cidadão falta todos os domingos na igreja. Mas aí, quando ele sabe que o domingo da Santa Ceia, por isso, a ideia que foi colocada, Santa Ceia, essa ideia não é bíblica. Porque aí, quando eu como a ceia, estou recebendo uma graça divina. Essa concepção não é bíblica. Essa concepção é totalmente fora das Escrituras. A ceia não é o espinafre do Popeye. A ceia não lhe torna mais santo. Não lhe dá mais poder para enfrentar o diabo. Não é? E a terceira é o memorial, que alguns grupos evangélicos defendem, né? E os batistas são os que mais defendem ferrenhamente essa ideia, é de que os elementos da ceia são elementos simbólicos que atestam a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de que Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. E quando eu celebro a ceia, eu me lembro disso. São elementos que me fazem... Que bom, Senhor, muito obrigado. Pão e vinho. O Senhor morreu por mim. O Senhor se fez maldição por mim. O Senhor foi a minha propiciação. Muito obrigado, Senhor, por um ato grande de amor. E aí, nós participamos desse momento. Espero que a gente possa ter aprendido um pouco mais sobre esses atos, que são atos que comunicam a nossa fé. Eu vi semana passada também introduzir sobre o batismo, eu tinha visto algo sobre o batismo na Igreja Católica. Os que são carismáticos e o padre Marcelo Rossi, ele tem batido muito que eles batizam a criança, o bebê, junto com os padrinhos, os pais. O padrinho é para representar, introduzir a criança ao Evangelho, a ajudar os pais na caminhada daquela criança até a crisma, para ela poder fazer com a própria palavra, com a própria boca, que ela reconhece a Jesus como seu Salvador. Então eles já mudaram, eles já colocam que batisma a criança, quando criança, depois ela faz a confirmação do batismo, depois que ela já tem a noção do que é o batismo. Então, a ideia é interessante, mas não é bíblica. Não, mas nem na prática funciona, porque se funcionasse, talvez a gente pudesse tentar Exato. pesquisar mais e ver até um dia. Isso. Mas os padrinhos, qual auxílio que o padrinho dá? Hoje, na realidade, nenhum. Desde que eu me entendo por gente há 41 anos, os padrinhos só davam o quê? Presente, brinquedo, mas o apoio espiritual que você acabou de citar, que é até preparar a criança. O que ele falou, se realmente o que ele disse realmente fosse colocado em prática, é interessante. Isso. Seria um pouco interessante, embora fosse. Seria interessante, mas embora não fosse bíblico, né? não é bíblico. Às E aí- vezes até os próprios padrinhos nem creem. Exato, exatamente, que são muitas vezes chamados muito mais para participar de um ritual do que de fato participar daquela vida daquela pessoa. E aí novamente entramos naquela situação. É interessante, porém não é bíblico. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar?